Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abordar agora as 5 dimensões da cura do homem total. É importante, acima de tudo, lembrar que o homem foi criado para a perfeição que vem de Deus. Contudo, o pecado original, o pecado dos primeiros pais, macularam esta condição do homem e isso fez com que o homem se corrompesse. Lembrando que o homem, na sua totalidade, é corpo, alma e espírito, assim como vai afirmar São Paulo, tudo isso foi afetado pelo pecado original. Ou seja, tudo entrou em uma catástrofe, tanto interior e exterior. Falo uma catástrofe interior e exterior porque o homem ele tem essa dupla dimensão, né? Essa dimensão física, que é aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que é tátil, aquilo que é audível, mas também temos a dimensão que nós não conseguimos ver, que é a dimensão sobrenatural. E o homem precisa de se reordenar nestas duas dimensões, falando de novo, corpo, alma e espírito. E diante desta realidade, nós podemos, de maneira muito simples, dizer que o homem precisa de ser curado na sua totalidade. O homem precisa de ser reintegrado na graça que vem de Deus. E nós vamos abordar um pouquinho dessas dimensões. E de antemão, quando nós falamos que essa desordem, esta catástrofe exterior e interior que existe no homem, ela não é desejada por Deus. Até mesmo seria uma contradição dizer que Deus desejou que o homem fosse desordenado. E nós chegamos à conclusão de quê? Que a doença que existe no homem não é uma invenção de Deus, mas é uma obra, é fruto, é consequência do pecado original. Então, as doenças, as desordens psicoemocionais, os problemas de envolvimentos espirituais com outras realidades que não são as realidades divinas do nosso Deus, o Deus forte, santo e imortal. E o homem vai precisar de ir nestes pontos para trazer para si de novo, tentando voltar à sua condição do homem antes do pecado. É uma realidade que para nós parece impossível, porque o homem sempre está pecando. Mas nós temos que trazer isto à mente para nós nos lembrarmos de onde nós viemos. Nós nos esquecemos muito fácil que nós viemos de Deus, que nós somos imagem e semelhança. E este processo de cura integral do homem, ele vai nos fazendo lembrar, ele vai nos remetendo para esta realidade de que nós nascemos de Deus e que para Deus iremos voltar. Portanto, pode ser uma alegria para nós e pode ser uma tristeza, dependendo de como nós vamos ver isso. O processo de cura do homem para a sua integralidade é um processo vitalício, ou seja, que quando nós morrermos, nós cessaremos este processo porque nós já iremos para a vida eterna. Portanto, é preciso primeiro, da parte de cada um de nós, lutarmos e desejarmos e nos empenharmos, colocarmos nossa força, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para que possamos adentrar neste processo. Falando um pouquinho desta cura integral do homem, nós primeiro vamos falar da cura do espírito. E quando nós falamos de cura do espírito, nós devemos entender o quê? Que o fruto da doença espiritual é o pecado.
Ou seja, o Espírito, que é este meio de conexão que nós temos com o próprio Deus, ele é rompido. Nós podemos tentar ilustrar essa realidade da seguinte forma. Nós temos uma caixa d'água aqui em cima e aqui embaixo nós temos a casa, a residência. Mas para fazer este trajeto daqui até aqui, é preciso que esta água possa ser conduzida por um duto. Nós podemos dizer que este duto é a própria graça de Deus que vem do alto para atingir o homem na sua humanidade aqui embaixo. Mas, se no meio deste caminho este encanamento é quebrado, a água vai cessar de chegar aqui embaixo. E nós podemos entender o pecado desta forma. A partir do momento que o homem rompe com Deus, a sua graça para de descer e chegar até o homem. E aqui nós entendemos um pouquinho o que Santo Agostinho vai dizer a respeito do pecado. Ele vai dizer que o homem pecar é ele errar o alvo daquilo onde ele deseja chegar. Que no fundo, o homem tem um desejo de amar que é desordenado, e nessa desordem ele erra o alvo em vez de mirar no centro, ele mira para as laterais, e neste mirar ele acerta as bordas e nunca chega ao centro, que é o próprio Deus. E de fato é isso, são os amores desordenados do homem para com outras coisas, com outras pessoas, com outras situações, e este é o rompimento da intimidade do homem para com Deus. Ou seja, é quando o homem decide e escolhe que a água que vem do alto daquela caixa d'água não possa chegar à sua casa interior, que é ele mesmo. E quando nós falamos que Deus deseja curar o homem do espírito, nós estamos dizendo que Deus deseja curar e, de maneira mais forte, libertar o homem da sua condição de pecado. Repito, é uma condição que ela requer de cada um de nós uma luta constante, uma luta que se dá a todo instante, a cada dia até o final da nossa vida. E isso vai ter relação pouco com outras áreas da nossa vida, com a área emocional, com a área espiritual também, quando nós formos tratar um pouquinho da questão da libertação do mal. Mas é importante nós termos em mente isso, porque muitas vezes nós podemos entender que o homem, ele é uma coisa toda dividida em si. Ele é. Nós podemos entender o homem de que forma? De que ele é uma casa. E em uma casa, os cômodos se comunicam. O que eu estou querendo dizer e fazer entender com isso? Nós não devemos entender que o pecado cometido ali não vai afetar as emoções, que não vai afetar a parte física, porque o homem é uma casa onde os cômodos se comunicam, ou seja, do quarto eu tenho acesso à sala, da sala eu tenho acesso à cozinha, da cozinha ao banheiro, e naquele entranhado é possível fazer um passeio. Isso é importante nós abordarmos um pouco, porque nós podemos ser tentados e levados ao erro e ao engano. Acreditar que eu estar pecando, ou seja, estar rompendo a minha relação espiritual com Deus aqui, não vai afetar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha psique, ou talvez que este pecado não vai afetar a minha parte física. É um erro muito grande. E quando nós falamos da doença do espírito, que é o pecado, nós vamos encontrar de maneira muito eficaz para combatermos isso, voltarmos à graça de Deus, principalmente por meio dos sacramentos. De maneira especial, o sacramento da penitência, e a partir desta reconciliação com Deus a partir do sacramento, nós possamos também buscar a unção dos enfermos, buscar a Eucaristia, em alguns casos, até mesmo antes de tudo, procurar o sacramento do batismo. Diante desta realidade de atendimento de oração, nós iremos encontrar pessoas que o primeiro passo que nós devemos fazer é fazer com que a pessoa reate, com que a pessoa colhe de novo este cano, que faz com que essa água desça daqui até a casa.
Ou seja, é preciso fazer com que a pessoa reconheça de maneira muito sóbrio, de maneira que nós possamos levar a pessoa a isso junto com o auxílio da graça de Deus, sem acusação. Ah, mas você está pecando, você fez isso, parará, parará. Não, de maneira amorosa, levar a pessoa a reconhecer e a perceber essa situação pecaminosa e, a partir deste reconhecimento, fazer com que ela busque, sempre auxiliada pela graça de Deus. E muitas vezes será necessário que nós possamos acompanhar, muitas vezes será preciso que o sacerdote possa acompanhar, muitas vezes será preciso que o diretor espiritual possa acompanhar, para que ela possa restabelecer os laços espirituais com Deus, sempre motivando a pessoa de maneira primeira, a busca dos sacramentos, também a busca da espiritualidade, a leitura de um bom livro, as orações cotidianas, e isso é importante. E logo abaixo nós vamos falar um pouquinho, que é o segundo modo onde Deus deseja nos curar nessa integralidade, é a cura interior. Mas o que é a cura interior? A cura interior é a cura do psiquismo do homem, a cura das emoções, que está relacionado com tudo aquilo que a pessoa experimentou desde a sua concepção até o dia de hoje. E dentro desta desordem emocional, ali terão traumas, ali terão síndromes de inferioridade, uma não identificação com aquilo que ela é. Dentro desta questão da cura do psíquico, lá vão estar relações que não foram bem harmonizadas com ela, consigo, com Deus, com o outro, com as coisas. E isto vai adoecendo o homem. E é muito comum, muitas vezes, nós nos encontrarmos com pessoas que elas têm isso tão ferido que elas vão começando a desembocar ou em uma situação de pecado, que seria a cura do espírito, ou às vezes até mesmo é preciso que nós possamos rezar com curas físicas. Para a gente poder entender um pouco isso, eu vou ilustrar uma história. Eu conheci um homem que ele, após matar a sua filha, sua esposa, ele ficou tetraplégico, ele somente mexeu o pescoço, e ele se culpava muito com isso, ou seja, por mais que ele teve um pecado, que foi o assassinato de ambas, também houve uma desarmonização, houve uma desordem nos seus sentimentos, nas suas emoções, que interferiu de maneira direta no corpo daquele homem, né? E nós precisamos também entrar nessa área e pedir ao Senhor não somente que Ele alivie os sofrimentos. Existe um problema muito grande em alguns ministros de cura e libertação quando vão rezar pela cura dos traumas, a cura interior. Porque muitas vezes se pede somente que Deus alivie o sofrimento que ali está. Isto é muito pouco. O objetivo da cura interior é fazer com que o homem desça no mais profundo, na raiz daquela situação traumática que causa essa desordem, e pedir a Deus que reordene. Trabalhar com o alívio do sofrimento é muito pouco. Porque se nós falamos de alívio, ele pode voltar em qualquer situação gatilho que a pessoa possa voltar a sofrer. Então é preciso que Deus desça nas profundezas, no porão desta casa, e lá ele coloque tudo em ordem, que ele possa trazer à luz. E este é o processo que Deus faz da cura do coração, né? Aquilo que as Sagradas Escrituras falam, o coração do homem. Transformar aquele coração de pedra em um coração de carne. E nós devemos, antes de tudo, quando nós falamos deste processo de cura interior, é fazer com que a pessoa se abra ao processo de cura interior. E nós devemos ter muito, muito cuidado para as pessoas não começarem a entender a oração de cura interior meramente como um processo de terapia, né? Não estou desprezando a terapia, contanto que ela é muito útil, às vezes, até mesmo para que este processo aconteça. Existem processos que a graça de Deus vai agir por meio do terapeuta, do psicólogo, mas nós não podemos deixar que as pessoas percebam que ali é uma terapia.
ou queriam uma massagem do nosso interior. E por isso que muitas vezes em processos de cura interior as pessoas choram, as pessoas gritam, porque é um processo doloroso onde Deus põe a mão na ferida para de fato curar. E dentro desta dinâmica, nós temos que fazer com que a pessoa possa primeiro se abrir e fazer com que esta pessoa possa querer passar por este processo de cura interior. E à medida que a pessoa vai se abrindo, que a pessoa vai se abrindo e deixando Deus pisar no solo do coração dela e a viver este processo doloroso, ali Deus vai fazendo a sua obra de cura interior e de libertação. Passemos para o terceiro do ponto, onde o próprio Deus quer ordenar a nossa vida, que é a cura física. No começo eu falava que o homem tem duas realidades, a realidade física e a realidade que é imaterial, né? Nessa realidade nós temos a alma e o espírito de cá, aquilo que nós não vemos, e de cá nós temos a realidade física. E o pecado original também desordenou e maculou o físico do homem, né? E o corpo, ele padece da enfermidade. Muitas vezes porque nós, com os nossos pecados e na desordem que vem do espírito e da alma, nós provocamos isso no corpo de maneira direta, né? Nós podemos citar uma maneira mais simples de entender uma pessoa que por muito tempo se deu ao vício ou do álcool ou do fumo e ela acaba desenvolvendo uma patologia hepática ou pulmonar. Nós sabemos que ali a consequência daquela desordem psicoespiritual causou a desordem física. Ou muitas vezes, por causa, como eu disse nesse caso anterior, de uma desordem emocional, causou isto neste homem, e muitas vezes existem patologias que é aquilo que nós chamamos de psicossomática, ou até mesmo a patologia normal pelo desgaste da idade, da vida que foi pesada, ela vai causar esse deterioramento das forças corporais. E é o momento em que nós devemos rezar por estas fragilidades físicas, pedindo ao Senhor que Ele, como médico dos médicos, possa trazer a cura daquela enfermidade. E muitas vezes são inúmeras as doenças físicas, né? Que para a medicina são incuráveis e que o próprio Deus, com sua graça, Ele como detentor de toda a glória, de todo o poder, Ele pode curar o homem. E nós podemos ir de maneira muito simples aos exemplos, né? Quando Deus, por intercessão daquela oração, Ele cura pessoas de doenças incuráveis. Nos primórdios da renovação carismática era muito comum haver as pessoas andarem na cadeira de roda, trazerem laudos de enfermidades que foram curadas, né? E nós devemos rezar e pedir a Deus com isso, né? E isso vai se perdendo dentro do nosso convívio de igreja e rezar com muita autoridade. Mas nós devemos ter um certo cuidado, rezar com autoridade, mas ao mesmo tempo submetendo esta oração ao querer de Deus. Talvez não seja o querer de Deus que Ele cure aquela pessoa, porque talvez aquela doença possa ser a via de santificação para que ela possa alcançar o equilíbrio. Muitas vezes nós não entendemos isso e queremos isso com a força do nosso querer. E nós devemos levar a pessoa que está sendo atendida naquele processo de cura do físico, que ela também possa compreender este ponto, que muitas vezes a enfermidade ela é um modo unitivo do homem a Deus. E de outro ponto, que é o ponto 4, nós podemos falar da libertação do mal. O que vem a ser a libertação do mal? É quando o homem ele começa a se envolver com coisas que não são de Deus. Lembram daquele esquema que eu falava da casa e da caixa d'água? Ele rompe, mas ele escolhe fazer uma tubulação diferente que o liga com outra caixa d'água onde não tem água potável. Onde a água está suja, existem sapos, lodo, existem bactérias, e ele escolhe a água suja, imperfeita, a escolher a água limpa e potável que é o próprio Deus. Ou seja, o homem se escolhe se envolver com o mal a envolver-se com o bem.
ou seja, com falsas doutrinas, com rituais que não condizem com a fé cristã católica, que não proclamam o senhorio de Jesus, e a partir daí a pessoa vai se contaminando com outras realidades que não são as realidades condizentes com a realidade que nós fomos criados, ou seja, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e a partir daí ele vai começar a lidar com situações que vão interferir na sua vida espiritual. Aí nós conseguimos entender por que que pessoas muitas vezes vão sofrer de tentações, de opressões, de vexações, de infestações, chegando ao ponto até mesmo de sofrer de possessão maligna. E é aí que nós vamos entrar com a oração de libertação, né? Libertação do mal. E por isso que eu falava que dentro da nossa casa interior os cômodos se comunicam. Muitas vezes, para que este processo de libertação aconteça, a oração de libertação vai ser insuficiente. E eu digo aqui insuficiente por quê? Porque muitas vezes vai ser preciso que essa pessoa recorra aos sacramentos do batismo, da confissão, do crisma, do matrimônio. Vai ser preciso que a pessoa rompa com práticas corporais, que envolve aquilo que é físico, e nós pedimos ao Senhor que ela liberte essa pessoa do mal, ou seja, que o Senhor liberte ela, corte esse vínculo, e ela tem que querer também, porque Deus não vai forçar o homem a nada, que ele corte essa tubulação, que é onde passa água suja, água de lodo, e religue de novo nesta tubulação, onde passa a água límpida. O quinto ponto, onde Deus quer nos curar, e este, para mim, de maneira pessoal, mais profundo, que Deus deseja curar-nos para que nós possamos ter um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus. Porque se nós temos um encontro pessoal com este próprio Senhor Jesus, ou seja, que a metanoia, a mudança de mentalidade, a conversão do coração, que é aquilo que nós rezamos e pedimos tanto na Quaresma, se nós mudarmos a nossa maneira de ver as coisas, automaticamente o Senhor vai permitir que nós possamos viver a cura nestas outras dimensões. Porque encontrar com Jesus é encontrar com o próprio tudo, é encontrar com a própria verdade, e além de tudo, encontrar-se com o próprio Jesus é encontrar-se com si mesmo. E a partir do momento que nós vamos entendendo aquilo que nós somos, onde nós estamos, nós conseguimos caminhar e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Ou melhor, nós conseguimos voltar para o lugar de onde Deus desejou que nós nunca saíssemos. E automaticamente nós vamos passando por esse processo de cura do espírito, cura da alma, cura do mal, cura física, e entendendo aquilo que Deus quer fazer em nós. Portanto, amado irmão, amada irmã, peçamos ao Senhor que Ele possa nos fazer viver com profundidade todos estes 5 pontos que foram colocados aqui, para que, tornando homens e mulheres íntegros, no mais profundo da palavra, inteiros, nós possamos encontrar em Deus aquilo que nós somos e encontrar naquilo que nós somos aquilo que Deus desejou para cada um de nós. E que o Senhor venha em nosso auxílio com a graça do Espírito Santo e que ela nunca nos falte. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.